Olá, pessoal! Hoje a nossa conversa vai ser ainda mais interessante do que as anteriores, porque nós vamos falar sobre um tema que hoje domina muito as nossas conversas junto com os amigos, junto com a família, que é a relação muito importante entre a saúde mental, a saúde física e a saúde espiritual. E como é final de ano, quer dizer, já estamos às vésperas do novo ano, todos nós, de uma forma ou de outra, tentamos nos preparar para o novo ciclo que vem. Eu pensei em convidar alguém que estuda muito, que compreende muito sobre esses dois ângulos da nossa vida, da saúde mental e da saúde emocional. Eu estou aqui com a Raquel Rossi, ela é psicoterapeuta, é doutora em diversidade cultural e inclusão social pela Fevale, onde deu aulas, e também ela é dirigente da Casa Espiritualista O Caminho, aqui de São Leopoldo, que fez 17 anos? 22, que fez 22 anos de existência há uns meses atrás. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu quero dar as boas-vindas para a Raquel, já agradecendo ela ter aceito esse convite, literalmente na finaleira de 2023. Muito bem. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui conversando contigo sobre esse tema que, para mim, é tranquilo, me estimula, eu gosto, né? Quando a gente consegue chegar no momento da vida da gente em que a gente sente que a gente está cumprindo aquilo que a gente veio para fazer, não é? Isso tem muito a ver com o nosso autoconhecimento, não? Para a gente perceber que a gente está no caminho. Né? Então, eu me sinto assim nesse momento na minha vida em que eu posso relacionar várias experiências que eu tive, vários campos em que eu estudei e ter digamos que, uma linha que me auxilia a guiar, tanto nos atendimentos que eu faço na clínica com os meus pacientes, tanto nos trabalhos que a gente faz no caminho, né, nos grupos de estudo, nos atendimentos espirituais, né, sempre eu procuro ligar tudo, né, e fazer conjunto. Fazer umas conexões. Isso, exato. Não ficando... Porque às vezes a gente, por exemplo, quando eu trabalhava na universidade, essa parte da espiritualidade a gente deixava um pouquinho de lado para falar, porque nem todo mundo entendia, né? Nem todo mundo aceitava. E hoje não, hoje para mim é intrínseco, eu vou lá e faz parte de mim e eu já escancaro isso. E desde quando, Raquel, assim, porque pode parecer para muitas pessoas, ainda há muito ceticismo em relação a essa questão espiritual, esse teu lado espiritual sempre caminhou contigo? Ou, porque assim, psicologia, que é medicina, é ciência, sim, no que se conecta, no que converge com a espiritualidade, parece que é uma conta que não fecha. Sim, mas é bem interessante tu falares disso, né? Então, há uns 30 anos na minha vida eu já venho trabalhando com a espiritualidade, né? Nem quero fazer muita conta, né? Não vamos. Mas a gente sabe de autores reconhecidos e já famosos dentro da psicologia, por exemplo, o Jung, né? Por exemplo, o Viktor Frankl, que é um psicanalista, né? E depois saiu um pouquinho da psicanálise e criou a teoria dele, né? Então, todos eles falavam muito dessa parte da espiritualidade humana, né? O Viktor Frankl, ele falava muito assim que a gente tem que olhar o ser humano além do que a gente vê, porque existe uma outra coisa que a gente não está vendo e que faz parte dele. E ele ligava muito essa parte da espiritualidade não relacionada com uma religião, né, mas relacionada com o teu propósito de vida. Certo. Qual é o teu propósito de vida? O que... Então, ele voltava lá para os filósofos gregos, né, que a gente sabe que eles se preocupavam com o que eu estou fazendo aqui, né? Da onde que eu vim, para onde que eu vou, qual é o meu propósito, né? Então, o Viktor Frankl, ele falava que
a tua vida tem que ter sentido. Se a tua vida não tiver sentido, não tem sentido tu estar vivo, né? Então, tu precisa achar o sentido da tua vida. E cada um vai encontrar o seu. A gente não pode dizer que eu trabalho dentro de uma casa espírita, mas eu não posso dizer que dentro de uma igreja, dentro de um templo, a pessoa não se encontre o seu sentido, o seu propósito de vida, e tá tudo bem, porque cada um vai achar o que é melhor para si, né? E aí a gente pode juntar, então, a psicologia, a psicoterapia, junto com esse encontro da espiritualidade, né, para poder estar olhando esse ser de uma forma integral, não deixando um pedaço que, segundo esses autores, é muito importante, né, para a identificação daquele ser humano, porque senão nós seríamos animais, né? A espiritualidade nos diferencia dos animais. E também há os questionadores, porque muitos até consideram, não, há uma espiritualidade, há uma outra coisa, mas são céticos em relação a vidas passadas, a experiências anteriores. Sim, que muitos eu dizem entendo. Que não, até somos seres que têm uma coisa, mas não que vivemos vidas anteriores e que teremos vidas futuras, né? Os muito céticos em relação a isso. Daí a gente vai dizer que é de acordo com o que a gente escolhe, né? E talvez com a tua capacidade de entendimento do que está acontecendo. Nós sabemos que dentro da área da ciência, isso já está bem comprovado por pesquisadores no mundo inteiro, né? Por histórias que a gente fica sabendo de pessoas que têm rememorações de situações em que viveu em vida passada, que vão lá e comprovam que realmente era aquilo, existia aquilo, né? Mas eu acho que isso tem que ficar bem livre, bem à vontade. Se a pessoa quer, a pessoa acredita. Se a pessoa não quer, a pessoa não acredita, não é? Então, eu acho, olha assim, como níveis que nem a gente tem. Níveis de conhecimento. Isso, exato. A gente não sabe tudo em todos os conteúdos. Alguns a gente sabe mais, outros a gente sabe menos. E aí, então, se passa isso. E faz, então, mais ou menos 30 anos que daí você, eu acho que desde pequena, já tinha... Sim, a minha família o meu pai e a minha mãe, eles já foram fundadores do Boa Nova, que é uma casa também bastante reconhecida aqui em São Leopoldo, né? E depois, não sei por que motivo, o meu pai desistiu, não quis mais continuar. Mas desde jovem eu já conhecia, já ouvia, já tinha curiosidade, já frequentava, né? E depois, por um tempo, quando eu fui estudar, fui ter filho pequeno, daí a gente não tem essa disponibilidade, né? E quando eu fui morar em São Paulo, aí eu comecei a estudar lá, porque acontecimentos da minha vida pessoal me levaram para buscar entendimento de situações que eu estava passando, né? Situações de perda, e eu precisava entender, então daí eu retomei esse caminho e venho trilhando ele até hoje. Então a psicologia tem uma relação muito grande, então, com essa questão espiritual, por isso que... Cada vez mais, né? Hoje tem a linha aquela que a gente chama da transpessoal, né? Que vai além do pessoal, então que daí faz esses regressões, relaxamentos, meditações, tudo para que possa aflorar e a pessoa possa se entender melhor, né? E eu digo que essa forma de trabalhar dentro da psicologia é bastante interessante quando a gente trabalha com alguns aspectos que a própria psicologia, dentro do que ela foi idealizada como ciência, não consegue dar conta. Né? Que é, por exemplo, a influenciação espiritual, aonde muitas pessoas são caracterizadas como esquizofrênicas, psicóticas, né? Borderline, bipolares, né? Todas essas nomenclaturas aí que nós temos, e que dentro se a gente olhar com um olhar
da espiritualidade, a gente entende de forma diferente e a gente pode ajudar essa pessoa que está passando por essa dificuldade de uma forma diferente de uma pessoa que não tem esse conhecimento, né? E talvez aliando os tratamentos hoje psiquiátricos, digamos sim, assim, com certeza, com certeza. Uma não dissocia da outra, sim. mas também, assim como a psicologia converge, a área da e até dentro da psicologia tem áreas que dizem que a gente tem que entrar na história do paciente, aceitar e acreditar o que ele está falando, que ele sente, que ele vê, que ele percebe, que ele escuta, né? Mas na espiritualidade daí a gente tem esse outro olhar, né? Sim. Que a gente entende que realmente pode ser uma pessoa muito sensitiva, de muita sensibilidade, e ela começa a sofrer essas perturbações e ela não sabe de onde que vem, nem como acontece. E numa casa espírita a gente consegue auxiliar a pessoa a se equilibrar, a se harmonizar e seguir a sua vida. Sim, né? e mantendo um tratamento pleno também, né? Claro que fazendo a psicoterapia dela, fazendo o tratamento com o psiquiatra, né? Para poder juntos a gente dar... É que eu acho que isso é importante, né, Raquel? Não ter um dogma de que é só isso que funciona. Não, isso é bem importante, né? Isso a gente tem que frisar, né? É que nem eu estava te falando antes, é um conjunto, que precisa ser atendido. Então, eu falo muito para os meus pacientes, eu não gosto de falar muito paciente, né? Porque paciente a gente parece que é uma pessoa que fica ali parada esperando que os outros façam por ela, né? Esperando pacientemente. Então as pessoas passiva. Com as quais a gente trabalha, né? Eu sempre falo, a gente precisa cuidar do nosso físico. Então, se nós tiver que tomar medicamento, né? Nós vamos tomar medicamento, nós vamos trabalhar o nosso emocional dentro da psicoterapia, olhar os seus sentimentos, seus pensamentos, reconhecer, trabalhar isso. Trabalhar a sua história de vida, se precisar de medicamento para poder se equilibrar, se harmonizar, vai utilizar o medicamento, claro que daí com o psiquiatra, não é? E dentro da espiritualidade também, daí nós vamos trabalhar, então, o trabalho com a espiritualidade é um elemento do tratamento, né? Um elemento que vai te ajudar a saúde mental. E eu ainda coloco o exercício físico, sabe? Eu acho que é muito importante a pessoa também praticar o esporte, né? Fazer alguma coisa que ela goste, que seja dançar, correr, nadar, né? Todos esses elementos juntos é que vão fazer que a nossa qualidade de vida seja uma boa qualidade de vida. Né? E se não for dentro de uma casa espírita, não precisa, pode ser numa igreja, pode ser lá. Eu tenho pacientes que dizem assim, eu gosto de ir lá no Padre Róis, me sentar, quando não tem missa, sozinho, fazer as minhas orações e conversar com Deus lá. Ótimo! É o teu momento, exatamente, né? É isso que, mas tu não pode deixar de ter esse elemento da tua vida, negar que não existe. Né? Porque tem estudos, a gente sabe até lá na USP, em São Paulo, dentro do Hospital das Clínicas, de pessoas que tinham a prática da oração, né? Elas adoeciam no Instituto de Cardiologia, né? Faziam uma cirurgia cardíaca e elas se recuperavam 50% mais rápido do que as outras pessoas que não tinham crença e que não tinham prática nenhuma, e elas não recaíam na doença. Então, para ver como esse cuidado com a nossa espiritualidade, seja onde for e da forma que a pessoa escolher, ele nos auxilia para que a gente possa ter uma boa saúde. Que libera uma série, assim, que nem no exercício físico, libera uma série de hormônios. Né? Adrenalina, dopamina, e a oração, acho que ela tem mais ou menos essa mesma função. E a gente vê no dia a oração, a meditação, né? E até o enfrentamento da pessoa das dificuldades fica diferente, né? Porque tu fica uma pessoa mais centrada, mais equilibrada, para que aquela, vamos dizer, um evento estressante te tire do teu centro, é mais difícil. A pessoa tem mais equilíbrio, tem mais força, né?
E de outro jeito, tu fica uma pessoa muito frágil, porque o nosso mundo hoje, ele é um mundo que nos traz, né, desafios constantes, todo dia. Eu gosto de falar para os meus pacientes assim, a gente imagina que nós estamos no mar, né? Nós estamos no mar, hoje o mar tá bom, hoje o mar tá calmo, eu posso, se eu quero surfar, eu pego uma pranchinha, dou uma surfada, fica gostoso ali, né? Que eu quero nadar, mas às vezes tem um furacão, um tufão dentro do mar, não é? E aí vem as ondas enormes, e aquelas ondas nos jogam, a gente acha que vai se afogar, que não vai sobreviver, mas não, a gente tem que aprender a surfar também nos dias em que o mar tá bravo. E os surfistas, eles gostam, né? Sim. Quanto mais bravo, melhor pra eles. Pra surfar em mar bravio, tu tem que ter uma boa prancha, saber dominar a prancha. Sim, que no caso, dominar as emoções, os medos, os entornos que né, e confiar nas tuas capacidades, né? No teu treinamento de estar ali naquele meio. Sim. E o outro dia lá vem o mar calmo de novo, Isso que tu acabaste de falar foi o que me motivou a te convidar aqui para essa nossa conversa. Que, assim, ó, nos últimos tempos é tudo ao mesmo tempo agora, né, Raquel? Sim. Tudo muito... A gente tá para um processo de ansiedade coletivo, né? Seja na nossa vida pessoal, ali dentro das nossas casas, na nossa cidade, que tá um caos, inclusive, né? Tá difícil mesmo, né? Não tem como andar dentro dessa Exatamente, cidade. no estado, enfim. E tudo isso reverbera no nosso planeta. Claro, com certeza. E isso, falando de planeta, tudo vem para o indivíduo. Quando a gente vai ler sobre como é tudo dentro, tá tudo dentro da gente. Como hoje o ser humano, nós podemos buscar esse equilíbrio do tudo ao mesmo tempo agora, mas eu também preciso estar calma, eu preciso ter essa introspecção ou esse cuidado espiritual. Porque dá para ver que o cuidado físico muita gente tem, cuidado mental também. Hoje a nossa sociedade ela tá muito... voltada para o corpo, né? Então, principalmente aqui no Brasil, a gente vê isso muito, né? Uma estética física massacrante isso, que tá longe de ser saúde física. Então, a gente precisa escolher, é isso que eu vou te dizer, escolher o que é importante para mim e o que eu posso fazer dentro disso, né? Às vezes tem pessoas que trabalham, que é uma loucura, né? Que não tem tempo para mais nada. O meu nome é trabalho e é só o que eu faço, né? Então eu esqueço que eu tenho família, eu esqueço que eu tenho saúde, eu esqueço tudo. Então acho que a gente tem que voltar a colocar prioridade, escolhas, né? A pessoa vai ter que escolher e muito dessa ansiedade que nós vivemos hoje tem a ver com o modo como a nossa sociedade está organizada, tem a ver com os meios de comunicação que nós temos, né? Digitais, virtuais, né? Tudo que tu toca o dedinho ali, o negócio funciona, daí tu vai para o mundo real, entre aspas, e tu toca o dedo e não funciona, né? E aí como é que vai? Daí as crianças hoje... elas estão ficando tudo revoltadas, né? Porque as coisas não funcionam como elas gostariam que funcionassem. Então, a gente tem que trabalhar isso, tem que entender que... E muito pensamento, nós estamos virados em pensamento. E o pensamento sem ação gera ansiedade, né? Então, eu penso que eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro, e eu não faço nada. Aí eu postergo, me frustro e fico ansiosa. E se não trata, ali na frente, depressão fortíssima, né? Sim, porque daí tu tem a sensação que tu não consegue fazer nada, né? Que a tua vida não anda. Por quê? Porque é muitas opções, é muito pensamento, é muita idealização também, tem muito isso, né? Sim, a gente idealiza ideal e real são diferentes, né? Então a gente precisa começar a olhar para isso. E eu vejo também muito da educação, né? Da dificuldade dos pais hoje, deles entenderem os filhos que vêm nessa era diferente, né? E poder direcionar e poder limitar o uso dos aplicativos, dos tablets, do próprio telefone, né?
porque isso tudo a criança vai acostumando e depois ela não quer limite nenhum, né? E o que então tu fizesse o descritivo hoje da nossa realidade, a realidade tanto ocidental quanto oriental. E o que a espiritualidade tem a ver com isso? Como que ela pode ajudar esses pais? Em que momento? E esse teu descritivo também vale para o mundo corporativo. Sim, exato. Também, exatamente. Hoje, então, é muita coisa para nos ajudar a ter mais produtividade. Exato, cada vez mais, Porém, a gente trabalha o dobro, porque hoje tu tem que responder na hora, fazer várias coisas. Como é essa coisa do tudo ao mesmo tempo agora? Como que a gente chama tudo isso que tu falaste agora há pouco? Eu digo assim, é uma confusão, é tipo um novelo que tá cheio de nós por aí. Você sabe que é assim que eu me sinto às vezes, agora eu não tinha me dado conta, é um novelo, parecemos tudo um emaranhado, né? Os gatos que entraram dentro do novelo, não estão brincando com o novelo, estão dentro dele. E eu me sinto consumida por aquilo e eu não consigo sair, não é? Então é isso, o trabalho com a espiritualidade nos ajuda a ter mais um autoconhecimento, um autocontrole, né? Um discernimento de para onde que eu quero ir, como é que eu faço para ir para aquele lugar, o que é importante na minha vida de novo, né? É só o material que me importa, né? Porque hoje é muito isso, é só o ganhar e o ter, né? Se o meu vizinho tem um carro, eu já daqui a pouco tenho que ter um carro novo, eu também tenho que ter um carro novo, né? Bom, mas eu preciso, eu quero, vai me fazer bem, eu vou ter que me sacrificar, me trabalhar mais ainda para poder comprar aquilo, né? Sim. Então o conhecimento dos propósitos, de novo, o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui, como é que nós vamos desenvolver as nossas capacidades e aquilo que nós viemos fazer, como é que a gente vai descobrir isso. A terapia é uma das formas da gente descobrir isso. Tu sabes que logo que tu falaste sobre essas palavras, essas frases, o propósito, qual é o meu propósito, a gente, como eu trabalho muito na parte empresarial, essas são as primeiras perguntas quando tu faz um planejamento estratégico atualmente. Sim. Qual é a dor que tu atende pro teu cliente e qual é o teu propósito, para daí tu definir as tuas estratégias empresariais. Sim. Para ver como tá todo mundo conectado, porque tu cada vez se referindo ao propósito da pessoa. Exato. Aí tu pode transferir tudo isso para o propósito da tua empresa. Se tu é empresário, da tua cidade, do teu país, qual é o propósito para que esse país existe? Porque eu não tinha me dado conta, quando tu falaste que o propósito dessa pergunta, qual é o teu propósito, é uma pergunta espiritual. Então, quando a gente está numa reunião, por exemplo, tu até pode me corrigir, por favor, uma reunião de trabalho, numa empresa que vai estabelecer o planejamento estratégico da empresa ou de alguma atividade, o consultor, o diretor, qual é o nosso propósito aqui? É vender mais garrafinhas de água. E aí tu vai ampliando tudo isso. Parece meio louquinho isso, né? O propósito de vida com o propósito da empresa. O que as duas tem a ver com isso? Só que o importante é a gente ser fiel ao nosso propósito. A gente não pode participar de um outro propósito maior que não seja fiel ao nosso propósito interior, né? Eu vejo hoje muitas pessoas, elas estão fora da harmonia e do equilíbrio delas, porque elas estão se sujeitando a participar de um propósito que não é o delas, né? Por exemplo, aceitar fazer, sei lá, levar a garrafinha para a praia, garrafinha plástica. Não deveria, porque a gente sabe que os nossos mares estão cheios de plástico, o plástico mata os peixes, então a gente não está tendo cuidado com o planeta que deveria, né? Sim. Eu fui agora recentemente, mês passado, a Fernando de Noronha, e lá a gente não pode usar garrafinha plástica na praia, é proibido, e eles não vendem a garrafinha plástica. Então, aí eu pensei, nossa, que legal, que bacana, eles já estão cuidando desse propósito, que é um lugar que é para
continuar a existir, tipo um santuário, porque senão a gente vai lá e destrói tudo, né? Então, na verdade, assim, no nosso dia a dia, se eu, Beth, tenho um propósito de fazer tal coisa pela minha cidade, de repente, eu como jornalista, eu não posso aceitar fazer alguma produção de conteúdo que vá bem contra, que vai contra isso que eu acredito. Exatamente, né? Exatamente. Então, às vezes, a gente larga a mão, abre mão do propósito de vida, às vezes até por força de sobrevivência. Né? Acontece. Só que essa ação, a gente depois vai ter que dar conta dela, né? Pra gente mesmo, porque dentro de ti vai crescer uma insatisfação contigo mesmo. Como é que eu fui fazer aquilo? Ok, eu precisava sobreviver, mas será que não tinha uma outra forma de eu poder sobreviver e ser firme, ser honesta comigo mesma, com os meus princípios, com os meus propósitos? Sim. E voltando um pouquinho nessa carga gigante, assim, que a gente estava falando hoje tudo ao mesmo tempo agora, e que 2023 foi um ano muito intenso. Foi muito intenso, né? Foi. Comentaste antes que a gente veio de pandemia, né? Parece que não aprendemos nada com ela. Infelizmente, parece que não, né? Porque eclodiu uma guerra absurda, né? Já temos uma outra guerra na Europa Oriental, né? E agora mais o Brasil também, numa inconstância climática, uma série de coisas. Tu acha que isso tudo que está acontecendo em nível mundial, assim, qual é o efeito que tem sobre nós que estão aqui em São Leopoldo, nessa sala linda da SMK? Muito bem protegidos aqui dentro, né? Tipo assim, o que aquilo ali tem a ver comigo? Se eu tô aqui no meu mundinho. Tem tudo a ver, né? Isso que a gente tem que entender, que nós não somos sozinhos, né? Nós somos, como humanos, nós somos todos né? E não é só em São Leopoldo, não é só no Brasil, é no nosso planeta inteiro. Nós somos seres humanos e, como seres humanos, nós somos todos iguais, mas também temos as nossas particularidades. Mas nós temos que pensar, né? Isso é bom para mim? Isso é bom para o outro? Isso é bom para o mundo que eu vivo, né? Ter essa consciência e começar a fazer essa análise desses pontos. Não é fácil, mas nós estamos no nosso processo de crescimento e de entendimento. Enquanto a gente não lidar com o nosso mundo, com a nossa cidade, né? Como se fosse conosco mesmos, a gente não vai ter esse crescimento que a gente quer e que a pandemia poderia ter nos ensinado, da gente ser mais cooperativo, ser mais receptivo, entender mais a dificuldade do outro, né? Permitir que o outro faça o movimento dele, mesmo que tu veja, tu já fez, tu já experienciou, tu já aprendeu, tu sabe que por ali não vai ser bom, mas se a pessoa quer ir, a gente precisa respeitar, deixa. E ao mesmo tempo tivemos uma situação de ficarmos muito tempo sozinhos conosco mesmo. Exato. De também nos questionar sobre a nossa participação, literalmente sozinhos, muita gente ficou muito isolada, que acredito que espiritualmente era para até ter... fazer essa introspecção e poder se olhar mais, se criticar mais, se entender mais. Mas às vezes não, às vezes a pessoa vai por um outro caminho, porque os caminhos são vários, né? A pessoa pode começar a entender que eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinho, eu sou feliz sozinho. E tu acha que de repente até, como ficamos todo esse tempo isolados, que foi um tempo meio grande assim pra gente, pra humanidade não é nada, mas pro ser humano, né? E por isso 2023 está sendo ainda, porque né, um ano tão catártico assim, tão... Acho que sim, acho que é um reflexo de tudo que nós vivemos ali naqueles 2 anos, praticamente, que estava fechada, que de repente essa tampa se abriu, assim. E também, se a gente for olhar para o lado da espiritualidade, a gente sabe que é um momento de transformação que nós estamos vivendo, né, e que a gente está passando de um patamar de entendimento para um outro patamar mais alto,
aonde mais coisas serão exigidas de nós, né? E aqueles que não estão dispostos a fazer esse crescimento, eles vão sofrer mais. Então, na verdade, algumas dessas catástrofes, vamos chamar assim, quais são guerras, né? Isso faz parte de uma evolução. Sim. E conforme a gente entender, agir, vai ser melhor ou vai ser pior para nós e para aqueles que convivem conosco. Por exemplo, Claro que eu entendo, né? O pessoal pode estar pensando, mas como é que eu vou dar conta? Eu não tenho nada a ver com Israel, eu não tenho nada a ver com... Mas eu tenho como dar conta da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, do meu entorno, da minha cidade, da casa espírita onde que eu trabalho, né? Da igreja que eu frequento. Isso, né? Então ali as coisas têm que ser como deveriam, tem que ser, né? Caminhar tudo direitinho da melhor forma possível, porque a gente fala muito na física quântica, né? É tudo ligado, não é nada separado. A gente acha que é separado, que lá não está afetando aqui. A teoria das asas da borboleta. Que quando isso uma borboleta bate então, as asas no Oriente, vem um tufão no Ocidente. Sim, isso é fato. Então, isso é uma coisa que é uma teia. Nós vivemos numa teia, né? E aonde tu mexer, do outro lado vai acontecer alguma coisa. Então, nós somos responsáveis. E, então, se a gente não tem... Claro que se a gente não é um presidente, se a gente não é um prefeito, se a gente não é uma pessoa que tenha um poder maior, mas a gente tem o poder dentro da nossa casa. E dentro da nossa casa, a gente, então, tem que ser um exemplo para que aquilo se reflita em outras pessoas. Sim, reverbere. Né? Às vezes a gente acha que a gente não está sendo olhada, não está sendo vista, né? Sim. Mas não né? Então a gente tem que se cuidar sempre. Eu tenho um amigo que esses dias a gente estava conversando, daí a gente leu uma matéria, reportagem sobre essa catástrofe agora no Amapá, né? Que da mina, né? Sim. Aí ele brincou comigo: "Ô Elizabeth, onde é que estão as tuas entidades, que tu acredita tanto nas entidades? Cadê elas? Por que elas não estão ajudando ali quando há um desmoronamento?" Ele brincou também. "Cadê tuas entidades? Elas não estão, a espiritualidade não está cuidando de vocês?" Sim. Eu disse: "Olha, a espiritualidade cuida da gente desde que a gente chame e peça por ela e faça por merecer." E daí, claro. Ele brinca com as entidades. Ele fez uma análise simplista, né, da situação, né? Claro. Porque a gente sabe que cada um vai fazendo o caminho que tem que, trilhando o caminho que tem que fazer, tem escolhas, e a cada escolha a gente deixa alguma coisa de lado, né? Então, às vezes isso é difícil, porque hoje as pessoas, elas não querem deixar nada de lado, elas querem tudo, né? E tudo não é possível. Então, quando a gente escolhe uma coisa, a gente deixa a outra de lado. Por exemplo, tu decidiu lá, a empresa decidiu escavar a terra porque precisa daquele minério. Foi uma escolha daquele momento, escolha das pessoas que também estão vivendo lá. Toda escolha tem o seu ônus e seu bônus. O ônus foi isso que está acontecendo. A gente fala assim muito, como né? Construir em morros que tu não pode. É a lei da ação e da reação. A toda ação corresponde uma reação. Pode ser que a reação não seja uma boa reação, né? Mas eu brinquei nessa brincadeira simplista, eu disse: não foi a entidade que mandou a pessoa escavar aquilo lá, não foi a entidade que mandou a pessoa invadir aquele lugar, não foi a espiritualidade ou as entidades que mandou os caras lá explodirem aquelas bombas, fazerem aquelas barbaridades. Claro. Isso é do ser humano que está num processo de evolução. E também a gente não sabe se eles não fizeram muita coisa para evitar que fosse pior ainda do que foi, não é? Que de repente era exigido naquele momento para... É muito incrível isso, né? Por isso que a gente... aquela questão que se fala muito nas casas espíritas é ler muito, estudar muito, fazer muita oração. A gente precisa, né? Sim. Eu, por exemplo, posso falar de um rapaz que tem frequentado ali o caminho. Ele deve ter uns 21 anos, eu acho. Ele teve um AVC e ele teve que implantar no cérebro dele
uma parte de metal, né? Que ele ficou bem comprometido. Ele tem ainda uma mão que ele não consegue mexer muito bem, ele caminha, mas ele estava totalmente paraplégico depois da cirurgia. E aos pouquinhos ele foi melhorando, ele tem vindo na casa e acho que foi segunda-feira. Ele quis falar comigo para me agradecer e para dizer que ele era muito grato ao caminho, que ele estava muito bem e que cada vez ele ia estar melhor. Então, vejo também como a pessoa aceita aquilo que vem, faz a diferença, né? Se eu me revolto e se eu luto contra, né? Eu tenho um amigo que é terapeuta peruano, né? Que ele trabalha conosco ali no caminho. Eu acho que seria até uma pessoa interessante de convidar também, não é? Ele fala assim, a gente não pode lutar contra a doença. Tu não vai vencer a doença. Tu tem que fazer as pazes com a doença. Tu tem que entender por que isso veio para mim. Se veio para mim é uma doença, uma dificuldade, é porque eu preciso aprender alguma coisa com isso que está se passando comigo. O que é que eu preciso aprender? Quando eu descobrir o que é que eu preciso aprender e eu fazer, daí eu tô liberado. Daí eu não preciso mais passar por isso. Eu não preciso mais adoecer, eu não preciso mais perder dinheiro. Exato. Uma amiga minha, uma amiga de infância, ela teve câncer de mama, jovem, e ela teve exatamente esse comportamento. Ela disse, esse bichinho, ela brinca, ele não me limita. Ela dizia pra mim, assim, numa força gigante, assim, não me limita, quero entender por que tá aqui. Sim. Eu abrigo, eu te aceito e vou te tratar. Sim, e exato. Aí, e ela foi tendo uma reação ao tratamento muito grande por causa desse pensamento, sabe? Porque ela... Beth, eu me nego a me vitimizar. Sim, muito bem. E ela tinha motivos, né, de ficar aquela revolta inicial, né? Sim. Mas ela me chama de Beta. Beta, isso não vai me limitar. Né? Bom, isso porque às vezes eu me impacta pessoalmente, porque se vitimizar eu faço, parece que é mais fácil, né? Mas aí eu vou te dizer, daí a gente tem que olhar a história da pessoa, né? Como é o histórico, de que família que ela veio, como é que ela foi vivendo, como é que ela foi aprendendo, por quais dificuldades ela passou, né? Então aí a gente vai chegar a entender, então foi todo esse caminho que eu fiz aqui, e eu sou assim por isso, por aquilo, por aquele outro. Tá, mas hoje eu escolho não ser assim. Hoje Sabe eu não quero. Essa frase, Raquel, eu aprendi ela há pouco tempo. Claro, ao longo da minha vida eu fui fazendo várias coisas, mas a verbalização disso, tá, Beth, tu veio de um ambiente tal, bacana, ok, tua história, mas agora você tem a escolha tu escolhe alimentar aquilo ali, escolhe alimentar isso aqui, escolhe o que tu quer, porque o passado da gente é muito importante, a gente tem que honrar ele, claro. o que nos fez, nós não podemos apagar e deixar de ser aquilo que nós vivemos, mas hoje a gente pode olhar com outros olhos. E para mim isso é recente, esse olhar é de pouco tempo, assim, que eu posso escolher qual é a memória que eu vou, né? Qual é a memória que eu vou nutrir do meu pai, da minha mãe? Exato, né? exato. E eu disse, porque antes a gente aprendeu que tudo é um pacote, mas não, tu pode. E aí eu vou te dizer compartimentar. Assim, as grandes decisões que nós tomamos na nossa vida, nós tomamos até os 7 anos de idade. Olha só. E aí a gente decide que a gente vai ser assim, né? Ou, por exemplo, eu tenho dificuldade lá, tenho um monte de filho, não sei o que, não tem tempo para mim, eu decido, eu me viro sozinha. Então, daí uma pessoa que é totalmente independente, tem poucos relacionamentos, não precisa de ninguém, trabalha muito e segue a vida, né? Ou a pessoa decide, eu sou a vítima. E daí ela segue o papel dela de vítima na vida. Mas hoje, nós estamos aqui conversando, nós somos adultos. Nós não precisamos seguir esse mandato, essa decisão da criança de 7 anos de idade, né? Só que no nosso inconsciente, nós continuamos agindo como aquela criança lá de 7 anos. Quando a gente descobre, a gente diz, meu Deus, como é que pode que eu estava seguindo assim?
né? Isso. É um processo que soma tudo, eu acho, assim, escolher estar em bons ambientes, escolher os amigos, Sim. escolher com quem conversar. É muito legal. Nossa, foi uma aula aqui hoje. E eu sei que tu tem um tempo, quem está nos ouvindo, a Raquel já tinha avisado que tem um tempo limitado. E para finalizar, que eu gostaria, assim, eu sei que tu não é adivinha, que seria, se tu soubesse disso, tu cobraria muitos milhões para essa resposta. Mas assim, ó, o recado que tu pode dar como profissional que tu és na parte de psicoterapia e também espiritualidade. O recado para quem está nos ouvindo, assim, ó, do daqui para frente, já que a gente começou falando que estamos finalizando um ciclo, iniciando outro, que na verdade não é bem assim, mas a gente precisa dos rituais. Pode fazer, né? A gente pode fazer um propósito para esse novo ciclo que nós vamos iniciar, né? Então, eu sugiro para vocês todos que vocês façam o propósito de se amarem mais, se aceitarem mais, assim se entenderem mais e serem melhor em 2024 do que vocês foram em 2023. Esse é o meu desejo para vocês. Ai, gente, vai dizer que não foi muito legal a gente ter tido essa conversa. Haverá algumas, já fica o convite para tu vires periodicamente com aqui. certeza. A gente pode fazer um debate aqui com outros profissionais, perfeito. Com outros terapeutas, né? A Raquel me ensinou antes que existe a terapia e tem a psicoterapia, a diferença que tu ser terapeuta não necessariamente precisa ser psicólogo, né? Isso. Então, e tem pessoas incríveis atuando na parte das terapias integrativas que ajudam nesse pacote de atendimento que tu falaste antes. Então, pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado nessa entrevista de hoje. Espero que tenha sido relevante para vocês, como foi para mim, porque todo mundo que vem aqui deixa sempre uma dica boa, uma energia legal, positiva para a gente continuar sempre melhorando. Muito obrigada e até o próximo Beth e Companhia. Raquel, muito obrigada e um feliz ano novo para ti. Para todos nós. Muita saúde e muita luz para que a gente possa discernir qual é o nosso propósito e o nosso caminho. Muito obrigada. Até mais, pessoal.